Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 18 de fevereiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Gertrudes Comensoli. Uma particular atração por Jesus presente na Eucaristia sentiu desde menina Santa Gertrudes Comensoli. A adoração de Cristo Eucarístico tornou-se a finalidade principal da sua vida, poderíamos quase dizer a condição habitual da sua existência. De fato, foi diante da Eucaristia que Santa Gertrudes compreendeu a sua vocação e missão na Igreja e a de se dedicar sem reservas à ação apostólica e missionária, sobretudo a favor da juventude. Nasceu assim, em obediência ao Papa Leão XIII, o seu instituto que se propunha transformar a caridade contemplada no Cristo Eucarístico, em caridade vivida na dedicação ao próximo necessitado. Numa sociedade desorientada e muitas vezes ferida, como a nossa, há uma juventude, como a dos nossos tempos, em busca de valores e de um sentido para a própria existência. Santa Gertrudes indica como firme ponto de referência o Deus que na Eucaristia se fez nosso companheiro de viagem. Recorda-nos que a adoração deve prevalecer acima de todas as obras de caridade porque é do amor a Cristo morto e ressuscitado, realmente presente no sacramento eucarístico, que brota aquela caridade evangélica que nos impele a considerar todos os homens nossos irmãos. Papa Bento XVI, 26 de abril de 2006, a missa de canonização. A irmã Gertrudes Comensoli morreu enquanto contemplava o Santíssimo Sacramento exposto. Em meio à sua doença terminal, pediu que abrissem uma janela do seu quarto ao lado da capela de sua comunidade, para poder olhar para a Eucaristia em seu leito de morte. Quinta de 10 filhos de uma família modesta, mas de profunda religiosidade, nasceu em Bieno, Brescia, Itália, a 18 de janeiro de 1847. No batismo recebeu o nome de Catarina. Desde pequena sentiu grande atração por Jesus Cristo presente na Eucaristia. Passava horas em silêncio diante do sacrário a pensar, como ela dizia. Começou a confessar-se aos 5 anos e aos 7, sem prevenir ninguém, aproximou-se da Sagrada Comunhão. Movida pelo Espírito Santo, fez voto de virgindade perpétua, dizendo a Nosso Senhor: juro 1.000.000 de vezes que serei sempre vossa, Senhor. Se algum dia vos hei de ser infiel, levai-me imediatamente.
Aos 15 anos entrou no Instituto das Irmãs de Caridade de Lovere, fundado por Santa Bartolomé Capitanio, mas deixou-o espontaneamente ao cabo de 6 meses, por falta de saúde. Em 1867, para aliviar as carências da família, foi para Chiari como empregada doméstica do arcipreste, Padre João Batista Rota, futuro bispo de Lodi, indo depois para S. Gervásio de Alda, Cremona, como dama de companhia da Condessa Fé Vitale. Foi ali que, em 1879, se encontrou pela primeira vez com o padre Francisco Spinelli. Os dois tinham os mesmos ideais: fundar uma congregação que tivesse por fim a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento e a educação cristã de meninas pobres. Em 1880, tendo estado em Roma, entrevistou-se com o Papa Leão XIII, a quem falou de seu projeto. O Papa Leão XIII alentou a que fizesse algo pela difícil situação social e moral que tanto estava afetando o mundo dos trabalhadores. Catarina não pôde conter o clamor de seu coração, e era uma voz potente a que me chamava. Eu sentia uma grande pena por não tender a Deus e à prática das virtudes, provava como uma espécie de agonia nas conversas da noite, testemunha a santa em sua breve autobiografia. Assim fundou o Instituto de Adoração e Educação em 15 de dezembro de 1882. Recebeu a companhia e o conselho do padre Francesco Spinelli e o apoio do bispo de Bérgamo, Dom Gaetano Camilo Guinda. O primeiro objetivo era o da adoração perpétua, para que, graças à oração profunda, as religiosas pudessem projetar-se na ação de caridade para com os mais necessitados. 2 anos mais tarde, Catarina vestiu o hábito e tomou o nome de Irmã Maria Gertrudes do Santíssimo Sacramento. Depois da morte dos pais e de conseguir separar-se da família Fé Vitale, que a estimava como filha, foi para Bérgamo onde, sob a orientação espiritual do padre Spinelli, com sua irmã Bartolomé e uma outra companheira, deu início ao novo instituto, a 15 de agosto de 1882. Decorrido 2 anos, a 15 de dezembro de 1884, com a bênção e consentimento do bispo, de Camilo Guindani, 5 adoradoras ou sacramentinas vestiram o hábito, e Catarina começou ali, que tomara o nome de Irmã Gertrudes do Santíssimo Sacramento, foi eleita superiora da comunidade, de que faziam parte outras 9 religiosas que haviam professado anteriormente. O instituto difundiu-se rapidamente por várias cidades e povoações. Tudo parecia correr pelo melhor quando uma grande tempestade desabou sobre a congregação. Por razões nada fáceis de apurar, as casas e bens do instituto foram confiscados, sem culpa dos fundadores. Por outro lado, entre eles tinha havido já um certo desentendimento, e a irmã Gertrudes desejava que o instituto desse primazia à adoração ao Santíssimo, ao passo que o padre Spinelli era de opinião que as obras de caridade deviam ocupar o primeiro posto. Quando o caso da falência se veio juntar a esta divergência, o desfecho natural era cada um seguir o próprio caminho. A irmã Gertrudes, por conselho do bispo Guindani, afastou-se temporariamente de Bérgamo, levando consigo um grupo de religiosas, que tomaram o nome de sacramentinas. Foram para Lodi, onde o bispo João Batista Rota as acolheu favoravelmente em 8 de setembro de 1891 lhes concedeu a aprovação diocesana. No ano seguinte, a 28 de março, puderam regressar à casa de Bérgamo já resgatada da hipoteca. Foi ali que a Madre Gertrudes passou os últimos anos de vida. Aproveitou-os para dar consistência e desenvolvimento ao Instituto e, sobretudo, para lhe incutir o carisma próprio da adoração e reparação ao Santíssimo Sacramento. A Santa Sé concedeu-lhes o breve laudatório a 11 de abril de 1900 e a aprovação definitiva a 14 de dezembro de 1906, quando a fundadora já havia partido para a eternidade. Com efeito, Madre Gertrudes havia falecido aos 56 anos, no dia 18 de fevereiro de 1903. Jesus Cristo vive no meio de nós para estar sempre perto, disposto a ajudar-nos. O amor o faz prisioneiro em uma hóstia, escondido dia e noite no santo tabernáculo. Ele tem suas delícias na luz inacessível do Pai e, contudo, encontra sua delícia ao estar com os homens. Santa Gertrudes começou ali. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória de São Teutônio, que fez por 2 vezes a peregrinação a Jerusalém e, recusando a custódia do Santo Sepulcro, regressou à pátria, onde fundou, com 11 religiosos, a Congregação dos Cônegos Regrantes da Santa Cruz, em Coimbra, cidade de Portugal. Morte no ano 1162. Em Bet Lapat, no reino dos persas, hoje Gundeshapur, no Irão,
a paixão dos santos mártires Sadot, bispo de Seleucia, e 128 companheiros, mártires, clérigos e sagradas virgens, a que, por se recusarem a adorar o sol, foram metidos no cárcere e, depois de padecerem durante longo tempo cruéis suplícios, finalmente, por sentença do rei, foram assassinados. Morte no ano 342. Em Toledo, na Espanha, Santo Eládio, que, depois de ter exercido cargos administrativos na corte régia e no governo, foi abade de Agalii, finalmente, elevado ao episcopado de Toledo, deu testemunho da sua eminente caridade. Morte no ano 632. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Tarásio, bispo, insigne pela sua erudição e piedade, que abriu o concílio de Nicéia II, no qual os padres defenderam o culto das sagradas imagens. Morte no ano 806. No mosteiro de Cêntula, no território de Amiens, na Gália, hoje na França, Santo Agilberto, abade, que, deixando os cargos palacianos e militares, com o assentimento de sua esposa Berta, que também vestiu o véu sagrado, abraçou a vida monástica e governou com êxito o cenóbio de Cêntula. Morte no ano 814. Em Roma, o beato João de Fiesole ou França Angélico, presbítero da Ordem dos Pregadores, que, sempre animado pelo amor de Cristo, exprimiu nas pinturas o que contemplava interiormente, para elevar a mente dos homens às realidades celestes. Morte no ano 1455. Em Londres, na Inglaterra, o beato Guilherme Harrington, presbítero e mártir, oriundo do condado de York, que, no reinado de Isabel I, por ter aceite e exercido o sacerdócio na Inglaterra, foi condenado à morte, alcançando na praça de Tibur a coroa do martírio. Morte no ano 1594. Também em Londres, o beato João Pibush, presbítero e mártir, que, tendo sido encerrado no cárcere várias vezes e durante muito tempo, no mesmo reinado de Isabel I foi condenado à morte por causa do sacerdócio, morrendo enforcado e esquartejado em Southwark. Morte no ano 1601. Em Ouchanfu, no Hubei, província da China, São Francisco Regis Cled, presbítero da Congregação da Missão e mártir, que anunciou o Evangelho no meio de extremas adversidades durante 30 anos, mas, denunciado por um apóstata, depois de um cruel cativeiro, morreu estrangulado pelo nome de Cristo. Morte no ano 1820. Na cidade de Guizhou, também na China, os santos mártires João Pedro Neel, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que, acusado de pregar a fé, foi arrastado a grande velocidade preso à cauda de um cavalo, depois, submetido a todo gênero de zombarias e suplícios, finalmente morreu decapitado. Com ele sofreram um suplício também os santos mártires Martinho Wu Xuexin, catequista, João Zantianchen, neófito, e João Shen Xianhen. Morte no ano 1862. Em Rosica, na Polônia, o beato Jorge Kazira, presbítero da Congregação dos Clérigos Marianos e mártir, que, durante a guerra, lançado às chamas pelos perseguidores da fé, morreu por Cristo Senhor. Morte no ano 1943.